Muito boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Estamos também dando seguimento aqui à nossa série falando sobre a Reforma Protestante. E ontem nós demos aí já um panorama, introdutório, falando um pouco sobre a história da igreja, observando o contexto que antecede a Reforma Protestante. E hoje nós iremos entrar mais no assunto da Reforma Protestante e nos focando mais especificamente no personagem principal da Reforma, que é Martinho Lutero. Então não percam, não saiam daí, nós temos um programa super especial no dia de hoje também. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E eu quero então a sua participação aqui também no nosso programa, em que você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, seu pedido de oração. Nos conte também o seu testemunho, ou mesmo converse com a gente. Estamos aqui prontos a lhe atender. E você que me acompanha aí pelo YouTube, você pode deixar a sua mensagem aí nos comentários. Nós também estaremos observando. E eu quero que você também seja aí usado por Deus e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Você que me ouve pela rádio, o famoso boca a boca, você compartilhando aí, olha, eu ouvi um programa lá muito bom, assim assado. Compartilha lá o nosso horário. Entramos no ar aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 21 horas. Você que está no YouTube, você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Você que está também nos ouvindo pelo aplicativo da rádio pode fazer também isso. Aproveite, vamos levar o programa Palavra Viva para o maior número de pessoas aí possíveis. Nós vamos então ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida vamos dar seguimento aqui à nossa exposição, à nossa série falando sobre a Reforma Protestante, os pilares da Reforma Protestante. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar então a nossa exposição e eu quero ler novamente com vocês o texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, em que nos dizem assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque
nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Ontem nós fizemos aí um panorama da história da igreja, do desenrolar dessa história desde o começo até o fim aí da Idade Média. E hoje eu quero retomar de onde nós paramos e me focar e afunilar a nossa discussão, nosso assunto aqui, mais na pessoa, no personagem Martim Lutero, que é o grande cabeça da reforma protestante, ou do que se desencadeará e que se chamará reforma protestante. Nós vimos que já no fim da Idade Média, a Idade Média que começa aí no século V e vai até o século XV, nós temos um momento em que a igreja se estabeleceu, em que a igreja se fortificou, a igreja se corrompeu, que a igreja se misturou com as ideias e até mesmo a religião dos romanos e tantas coisas mais. E por conta do que vai ser chamado de renascimento, o renascentismo, que começa a partir do norte da Itália, ou seja, uma mudança de vertentes, de perspectivas naquele mundo, porque veja bem, até aquele momento da história, durante toda a Idade Média, a igreja era o grande cérebro do mundo. Quem pensava, tudo que era feito passava pelo crivo da igreja. A economia, as artes, a religião, a política, as questões científicas, tudo estava sob o poder da igreja e pelas lentes da fé cristã. Porém, a partir do Renascimento, esse movimento que vai mexer nas 5 áreas mais importantes da história do mundo, que é a economia, as artes, a ciência, a política e mesmo a religião, vai haver uma mudança 360 graus no mundo daquele tempo, deixando para trás o que nós conhecemos como período medieval, a Idade Média, para dar-se início à modernidade. Você já deve ter estudado esse período na escola e você sabe que há uma mudança em várias áreas da sociedade. Uma que nós muito bem conhecemos é quando se encerra o período feudal e começa a burguesia, onde vai surgir as grandes cidades, os centros urbanos, e aí vai vir um novo sistema econômico que nós até hoje o conhecemos e vivemos sobre a égide dele, que é o capitalismo. Então, as mudanças ocasionadas pelo Renascimento e a sua rápida propagação, por exemplo, a queda da cidade de Constantinopla, e esse êxodo de muitos intelectuais que vão vir do Oriente para o Ocidente, as próprias novas filosofias que vão surgindo, a leitura de antigos filósofos e uma releitura daquilo que o mundo estava vivendo vai dar início à modernidade. E aí, na Inglaterra, o professor John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, vai entender que para que a igreja passasse por uma reforma, isso é já o que nós consideramos como o período dos pré-reformadores, porque Lutero não é esse único personagem que desejava uma reforma. Nós temos os personagens
conhecidos como pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores. E então, nesse período, John Wycliffe, que é um professor na Universidade de Oxford, entende que a igreja precisava ter o conhecimento da lei do Senhor, da palavra do Senhor, das Escrituras. A igreja naquele tempo só tinha o conhecimento das Escrituras em latim. O povo não tinha acesso à Bíblia, não conhecia a Bíblia. Então ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. E é fato que ele foi o que? Perseguido. É fato que ele foi chamado a discussões, e isso levou à sua consequente morte. E é os seus discípulos, os lollardos, que vão completar a tradução da Bíblia para o inglês. Na Boêmia também se levantou John Hus, ou John Hus, como alguns vão falar, pregando a graça de Deus. Porém ele também foi preso, também foi torturado, e ele foi queimado vivo por conta da sua pregação, por conta da sua mensagem a respeito da graça de Deus e contra as heresias do catolicismo. Como também nós temos em Florença Jerônimo Savonarola, que também seguiu os mesmos passos destes, pregando a graça de Deus, e que quando foi morto, disse para aqueles que estavam o martirizando as seguintes palavras: vocês estão matando um ganso, mas virá uma águia depois de mim, virá alguém que vocês não vão conseguir deter. E isso 100 anos antes daquilo que viria chamar-se de Reforma Protestante, 100 anos antes da vinda de Lutero. E, quer dizer, isso aqui é quase que uma profecia do próprio Jerônimo Savonarola sobre aquilo que aconteceria com a igreja cristã, com a igreja romana posteriormente. E qual que era aquele contexto da reforma? Qual era a grande questão que então começa a acontecer no período da reforma? Quem era o Papa daquela época? O Papa daquela época era Leão X. E era ele também o responsável pela grande construção da Basílica de São Pedro. E ele estava a fim de conseguir donativos, estava a fim de conseguir dinheiro para a grande e suntuosa construção do maior santuário dos católicos. E por conta disso, vai surgir um regresso da venda de indulgências. E é muito sério esse período, por quê? Porque esse momento é um momento em que a igreja está densamente corrompida. É um momento em que a igreja já havia introduzido, por exemplo, o culto a imagens, as relíquias, a invocação de santos, o purgatório, a missa, a transubstanciação, a confissão auricular, a tradição, a salvação pelas obras, o culto a Maria, que eles entendiam que era mãe de Deus, imaculada e corredentora. Então, a partir desse momento, eles usam de todos os seus artifícios para arrancar dinheiro do povo. E eles trazem de volta essa ideia do purgatório, essa ideia das indulgências, que era algo que começou lá atrás, no século IX. E eles começam a vender essa ideia, porque o que era essa venda de indulgências? Era como uma espécie de venda de perdão. Tinha perdão para 5 anos, tinha perdão para 10 anos, tinha perdão para 15 anos, tinha perdão para 20 anos. E dependendo a quantidade de dinheiro que a pessoa tinha perdão para a vida toda. Olha só o pensamento que eles tinham. E o grande slogan daqueles vendedores de indulgências, dos pregadores que vendiam as indulgências, era o seguinte: quando a moeda caísse no cofre, caísse no gasofilácio, a alma pulava do purgatório. Essa era a ideia, essa era a concepção, e daí muito dinheiro foi tirado, muita coisa foi feita para enganar as pessoas. E vale destacar aqui que qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Você não conhece nenhum tipo de segmento religioso nos dias atuais, e grupos, igrejas e até mesmo denominações evangélicas que seguem essas mesmas ideias, esse meio de extorquir as pessoas e ser mercenário. Isso daí é antigo. A história simplesmente, infelizmente, se repete.
Então, a igreja aqui, diante dessa concepção, porque a igreja se entendia nesse momento como dona das pessoas, como a igreja militante, dona da igreja purgante, dona da igreja triunfante, eles se achavam donos do mundo, senhores do mundo. Ninguém poderia ir de contra ou bater de frente com a igreja, ou com os valores ou os pensamentos da igreja. É nesse momento da história que vai surgir o grande personagem da Reforma Protestante, Martinho Lutero. O grande patrono da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Lutero era de origem camponesa. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha. Morreu em 18 de fevereiro de 1546, aos 60 anos de idade, extremamente jovem. Seu pai era um mineiro saxão, um homem muito severo. E o que vai acontecer? O desejo de Lutero era ser advogado. Mas ele havia estado em outra cidade, estava regressando para sua casa, voltando para sua casa e foi acometido por uma grande tempestade. E ele, naquele dia, foi acometido por um raio. Caiu um raio sobre ele. E diante daquela situação, diante daquele fato, ele fez uma promessa a Santa Ana, que era a protetora dos mineiros, que se ele saísse com vida daquela situação, ele se tornaria um monge. E passada aquela situação tribulosa, ele decide cumprir com a sua palavra. Então ele vai e se torna monge no mosteiro agostiniano de Erfurt. Eu não sei falar as palavras em inglês, me desculpem aí os entendedores. Mas aí ele começa o seu ministério, ali ele começa a sua vida acadêmica, a contragosto do seu próprio pai, que ficou numa situação de desespero. Como que meu filho vai se sustentar sendo um monge? Como que meu filho vai ser alguém no mundo sendo um monge? Porém, ele era alguém o que? Extremamente perturbado. Lutero era alguém extremamente perturbado. Ele tinha um profundo senso de culpa pelo pecado. Ele levava a sério demais, num certo exagero, as suas disciplinas espirituais. Ele se confessava todos os dias, por horas, porque ele não se via livre do pecado. Ele não tinha paz no seu coração. Ele era alguém muito perturbado. Ele perturbava os sacerdotes da sua época por conta disso. Jejuava exageradamente, querendo a purificação dos seus pecados, com medo de perder a salvação ou algo do gênero. Em 507, ele vai celebrar a sua primeira missa e 3 anos depois ele vai viajar para Roma, ou ele viajou para Roma, e viu toda aquela luxúria, viu tudo aquilo que estava acontecendo ali, que era a capital da fé católica, e ele percebe a necessidade de que a igreja precisava de uma reforma urgente. O seu conselheiro, depois que ele se forma em teologia, leva ele ou direciona ele para Wittenberg, onde ele vai começar a lecionar como professor de teologia, e ali na concepção do seu conselheiro ele teria uma vida mais sossegada diante de todas aquelas crises que ele estava enfrentando. Mas o que nós precisamos destacar aqui? Quando nós olhamos para o cenário da Reforma Protestante, até mesmo de uma maneira muito romântica, como se fosse uma história da Disney, como se fosse uma história de contos infantis, nós romantizamos muito a coisa. Mas na verdade, Lutero não fez nada de extraordinário. Lutero fez o ordinário. O extraordinário foi feito pela vontade de Deus. É Deus que causou a grande reforma protestante. Lutero foi simplesmente um instrumento. Mas o que Lutero fez de tão extraordinário? Não fez nada. Por exemplo,
quando nós pensamos nas questões de estudo acadêmico daquele tempo, era obrigatório a todos os estudantes da escolástica daqueles dias passarem por 2 momentos preparatórios antes de ingressar numa especialização, como no caso dele, a teologia. Por exemplo, nós temos o trivium, que são as artes da comunicação, em que se estudava a gramática, a retórica e a lógica. Depois havia o quadrivium, as artes do pensamento, em que se estudava aritmética, geometria, música e astronomia. E depois disso é que se estudava a teologia ou outra especialização. E Lutero passou por isso como qualquer outra pessoa. Em 1512 foi quando ele foi formado, quando ele recebeu o seu título de teólogo ou de professor de teologia, quando ele vai para Wittenberg e começa ali a dar aulas de teologia naquela universidade e começa também a celebrar as missas. Mas aí eu pergunto para você, qual que era a rotina a partir daí de Lutero? A rotina dele era o quê? Primeiro, comentar a Bíblia. Ele precisava, como teólogo, comentar a Bíblia. Por isso que nós precisamos entender que eles e a reforma não foi o redescobrimento da Bíblia. Não, os teólogos, os sacerdotes conheciam a Bíblia. O problema não era conhecer a Bíblia, era não conhecer o Evangelho. O que a reforma trouxe luz, o que a reforma emergiu foi o conhecimento do Evangelho. Bíblia eles conheciam, só não conheciam o quê? O Evangelho. Ele tinha que fazer o que? Ele tinha as disputations, ou as disputas, as discussões, os problemas. Ele tinha que levantar teses para discutir as questões da igreja, que é algo comum que vai acontecer posteriormente, que nós conhecemos como as suas 95 teses. Era algo que ele tinha que fazer, um trabalho que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer teses e mais teses para levantar discussões nas questões acadêmicas. Quer dizer, não era nada sobrenatural, era algo do dia a dia dele. E terceiro, ele tinha o quê? Que pregar. Ele tinha que aplicar aquilo que ele aprendeu para a vida da igreja. Por exemplo, de 513 a 515, Lutero comentou o quê? Os Salmos. De 515 a 516, Lutero comentou a carta aos Romanos. E foi nesse momento da história que ele vai ter uma iluminação do Espírito em Romanos 1,17. Que ele vai entender a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé. Nós temos de 516 a 517, ele comentando a carta aos Gálatas. De 517 a 518, Lutero comentou a carta aos Hebreus. Em 518, ele pregou um sermão sobre as indulgências e a graça de Deus, e outro sobre o poder de Deus e a excomunhão. Em 519, ele pregou sobre as 2 espécies de justiça e outro sobre os sacramentos. Então perceba que quando nós temos o grande dia, que é até hoje comemorado o dia da reforma, isso 1517, dia 31 de outubro de 1517, ele está no meio do seu estudo a carta aos Romanos. Naqueles tempos, vinham pregadores de indulgências, e chegou na cidade dele, Wittenberg, o tal de Tetzel. E começou a pregar sobre as indulgências. E estrategicamente, Lutero escreve as suas 95 teses, ou as suas 95 disputas, porque 95 teses nós hoje falamos, mas naquele tempo não tinha nada a ver com 90 ou 100, não interessa. A questão era as disputas, os assuntos que ele estava trazendo para se discutir. E ele afixa isso na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro, véspera de dia de Todos os Santos, cidade lotada, para levantar discussões. E é aí que começa o estopim da reforma protestante. Porque ele vai ser acusado pelos dominicanos,
vai ser levado para responder às suas teses, para discutir as suas teses. E o papado, os sacerdotes queriam pressionar que ele se retratasse. Ele diz: não me retratarei, não vou mudar, a menos que a palavra de Deus mude, eu não vou mudar. E ali começa o que nós chamamos de reforma protestante, pautado nos 5 pilares: só a Escritura, só a fé, só a graça, só a Cristo e só a Deus glória. Não existe outro meio, é somente esses os pilares. E ali começa o que nós hoje comemoramos e até hoje pertencemos ao grupo dos protestantes, que são contra a essa perversão daquilo que é o genuíno evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fica esse resumo para nós, introdutório. E amanhã nós iremos continuar nossa exposição falando sobre o primeiro pilar da reforma protestante, falando sobre o sola escritura, o somente a escritura, como essa primeira coluna da reforma protestante, que até hoje nós reafirmamos. Não é à toa que o nosso programa também se chama o quê? Palavra Viva, entendendo a importância e a inerrância da palavra de Deus. Mas que vocês fiquem com Deus e amanhã nós estaremos de volta para dar seguimento à nossa série, se Deus assim nos permitir.